Os antigos sumérios estavam bastante familiarizados com bolsas, ou talvez com objetos que as pessoas modernas consideram como tal. Diversas esculturas sumérias incluem representações de itens com formato semelhante a bolsas. No coração da antiga Mesopotâmia, um objeto peculiar chamou a atenção de historiadores e especialistas, a chamada Bolsa dos Deuses. Esculpido em pedra e sustentado por figuras divinas aladas em um palácio milenar, este objeto surpreendente intriga especialistas há anos. Seria apenas uma ferramenta, um símbolo de poder ou algo muito mais estranho? Alguns acreditam que ele guardava conhecimento secreto, enquanto outros pensam que poderia ser uma forma de tecnologia antiga. Será que este objeto realmente esconde segredos capazes de mudar tudo o que sabemos sobre o passado? Assista a este vídeo e descubra os detalhes. Descoberta chocante dentro da Bolsa dos Deuses encontrada. Um relatório recente mostra um símbolo que se assemelha a uma pequena bolsa em formato de caixa com uma alça curta presente nas mãos de deuses sábios e figuras importantes em diversas civilizações antigas. Mesmo que essas culturas tenham vivido distantes umas das outras e em épocas diferentes, o mesmo objeto reaparece repetidamente. Por isso, alguns acreditam que ele carregava um significado mais profundo ou representava um conhecimento importante compartilhado no mundo antigo. A história começa na antiga Mesopotâmia, mais especificamente nas ruínas de um antigo palácio em Nimrud. Nas paredes de pedra esculpidas aparecem diversos seres alados, segurando dois objetos, um item em forma de pinha e um recipiente rígido semelhante a uma caixa que lembra muito uma bolsa moderna. Esses seres são representados como figuras sábias que guiam os humanos, abençoam reis ou protegem lugares sagrados. Textos antigos da região também descrevem esses seres como professores que transmitiram habilidades humanas primitivas como escrita, construção, agricultura e direito. Por isso, algumas pessoas acreditam que a estranha bolsa pode ter simbolizado conhecimento ou ferramentas relacionadas a esses ensinamentos. Os estudiosos tradicionais afirmam que o objeto é simplesmente um balde usado para transportar água benta ou pólen. Dizem que a pinha era mergulhada no balde e aspergida sobre pessoas ou lugares para purificação. Mas nem todos concordam que essa explicação seja suficiente. Muitos acham que ela não condiz com a frequência com que o saquinho aparece, com o cuidado com que é esculpido ou com a forma como surge ao lado de símbolos de poder e sabedoria. O mesmo símbolo incomum aparece muito longe da Mesopotâmia, em lugares que não deveriam ter tido qualquer contato entre si. Um dos exemplos mais importantes vem de Göbekli Tepe, na Turquia, um dos sítios monumentais mais antigos do mundo. Algumas de suas colunas de pedra exibem 3 símbolos em forma de bolsa enfileirados. Essas gravuras têm mais de 10 mil anos, muito mais antigas que as primeiras cidades ou aldeias agrícolas. A presença do símbolo em um sítio arqueológico tão antigo suscitou muitas questões sobre o que ele realmente representava e por que pessoas de uma época tão remota o consideravam importante. O símbolo também aparece na antiga Mesoamérica, especialmente entre o povo Olmeca. Uma famosa escultura conhecida como Stela 19 de la Venta mostra uma figura poderosa segurando o que parece ser o mesmo tipo de bolsa pequena e resistente. Isso é especialmente surpreendente porque os Olmecas viveram milhares de anos depois dos povos da Mesopotâmia e no lado oposto do mundo. Não havia nenhum contato conhecido entre essas regiões. No entanto, as imagens são quase idênticas. Formas semelhantes também aparecem em outras culturas. No México, altas estátuas de guerreiros da civilização tolteca seguram recipientes rígidos que parecem estar relacionados à mesma ideia. Na Nova Zelândia, histórias maori falam de 3 cestos de conhecimento trazidos dos céus. Os símbolos do Antigo Egito também incluem objetos que podem representar um recipiente de poder sagrado ou força vital.
Embora as formas variem, a ideia de um pequeno recipiente contendo conhecimento importante ou sagrado aparece repetidamente. Como este objeto aparece em tantos lugares diferentes, teorias foram propostas sobre o que ele poderia ter contido. Uma teoria é que a bolsa continha sementes e instruções para o cultivo. Como a agricultura surgiu repentinamente em várias partes do mundo após a última era glacial. Alguns acreditam que a bolsa pode ter tido alguma ligação com a agricultura primitiva. Outra ideia é que a bolsa era um tipo de ferramenta antiga que fornecia energia ou força. Alguns acreditam que isso poderia explicar como as civilizações antigas construíram enormes estruturas de pedra ou trabalharam com materiais extremamente duros. Outra teoria diz que a bolsa continha ferramentas usadas para influenciar a biologia humana ou a mente humana. O objeto em forma de pinha é às vezes associado à glândula pineal no cérebro, que está ligada aos pensamentos, à consciência e à experiência espiritual. Por isso, alguns sugerem que os objetos eram usados para ensinar ou aprimorar a consciência humana. Uma teoria mais simbólica afirma que a bolsa representava um recipiente de conhecimento, algo que continha informações sobre o mundo, o céu, as estações do ano ou as leis da natureza. Em resumo, o pequeno símbolo em forma de bolsa é uma das imagens mais misteriosas e difundidas na arte antiga. Sua aparição repetida em diferentes culturas sugere que ela carregava um significado, seja prático ou simbólico. Embora existam muitas explicações, o verdadeiro propósito da antiga bolsa permanece desconhecido. Se a bolsa dos deuses realmente indicava um conhecimento muito além de seu tempo, a que tipo de tecnologia mais profunda ela poderia estar nos apontando, vamos explorar mais a fundo. O poder oculto por trás do antigo símbolo da bolsa. Alguns pesquisadores acreditam que o misterioso símbolo da bolsa, visto em esculturas antigas, pode estar ligado a ideias primitivas de energia ou poder. Essa teoria começa com antigos relevos assírios, onde figuras aladas aparecem ao lado de um símbolo conhecido como a Árvore da Vida. A árvore geralmente é desenhada com galhos e formas sobrepostas que lembram a algumas pessoas espirais ou correntes de energia. Nessas cenas, as figuras seguram dois objetos, um objeto em forma de pinha e uma pequena bolsa quadrada. Como os objetos aparecem juntos, ao lado de um símbolo ligado à força vital, algumas pessoas acreditam que os artistas antigos estavam representando ferramentas usadas para energia purificação ou algum tipo de transferência de poder. Essa ideia se fortalece ao observarmos o Egito, onde esculturas como a famosa lâmpada de Dendera exibem objetos que se assemelham a grandes lâmpadas ou tubos de energia. Embora os estudiosos tradicionais vejam essas imagens como simbólicas, os padrões repetitivos de bobinas, fios e recipientes levam algumas pessoas a questionar se as culturas antigas possuíam um conhecimento sobre energia maior do que geralmente se supõe. Não há provas concretas de tecnologia avançada, mas as imagens continuam a despertar curiosidade. A partir daí, o símbolo da bolsa se conecta a vários deuses antigos e heróis culturais. Shiva é sempre representado na tradição hindu segurando objetos que carregam energia vital ou força espiritual. Esses objetos servem como vasos sagrados que contêm sabedoria, força ou proteção. Embora os recipientes de Shiva não se pareçam exatamente com bolsas quadradas, eles parecem servir a mesma função como ferramentas que representam o domínio sobre a criação, a destruição e a renovação. Por isso, alguns estudiosos acreditam que o símbolo da bolsa representa uma ideia mais ampla de um recipiente sobrenatural ligado à sabedoria ou ao poder. Outro elemento é adicionado ao motivo na Indonésia pelo herói Panji. Panji, visto como portador de conhecimento, ordem e cultura,
desempenha um papel importante em muitos contos populares. Às vezes, Panji é representado em obras de arte tradicionais, segurando objetos que se assemelham a recipientes sagrados, demonstrando seu papel na liderança das sociedades primitivas. Consequentemente, o símbolo da bolsa passa a ser menos associado a um objeto físico e mais a um símbolo popular de poder, sabedoria ou força espiritual. A conexão mais forte, no entanto, vem da Mesopotâmia. Histórias antigas descrevem um ser chamado Oannes, uma figura metade homem e metade peixe. Segundo a lenda, Oannes veio do mar e ensinou aos primeiros humanos quase todas as habilidades necessárias para formar uma civilização. Ele trouxe consigo a escrita, a agricultura, a construção, o planejamento urbano e o direito. Dizia-se que Oannes era o líder de um grupo chamado os Sete Sábios, também conhecidos como Apkallu. Esses sábios eram guias que ajudaram os primeiros humanos a transitar da vida selvagem para uma sociedade organizada. As esculturas quase sempre mostram os sete sábios carregando o mesmo símbolo, uma bolsa. Por isso, muitos pesquisadores acreditam que a bolsa representava conhecimento, autoridade ou uma função especial. Na tradição mesopotâmica, esses sábios não eram pessoas comuns. Eles foram enviados pelos deuses para ensinar a humanidade e moldar o mundo primitivo. Seus utensílios, especialmente a bolsa, parecem identificá-los como portadores de conhecimento. O pesquisador Graham Hancock oferece uma explicação ainda mais abrangente. Ele sugere que a bolsa pode ter sido um símbolo que identificava um grupo de professores que viajaram pelo mundo há muito tempo. Segundo sua teoria, esses professores poderiam ser sobreviventes de uma civilização avançada que existiu antes de um grande desastre global. Após esse desastre, pequenos grupos de pessoas qualificadas poderiam ter se espalhado pelo mundo, ajudando os primeiros humanos a reconstruir o planeta. Nessa perspectiva, a bolsa não era um recipiente literal, mas um símbolo compartilhado de posição como um distintivo, demonstrando que a portadora pertencia a esse antigo grupo. As histórias mesopotâmicas corroboram essa ideia. Elas afirmam que os sete sábios governaram a humanidade por muitos anos. Mais tarde, as primeiras civilizações foram dizimadas por um grande dilúvio. Um homem foi incumbido de preservar todo o conhecimento humano anterior ao dilúvio. Novos indivíduos sábios ressurgiram para ensinar assim que as ondas cessaram. Essa rotina demonstra que os sábios atuavam como guardiões do conhecimento, surgindo sempre que o mundo precisava ser reconstruído. Uma compreensão mais clara se torna evidente quando os símbolos de energia, o papel espiritual de Shiva, as histórias de sabedoria de Panji, os ensinamentos de Awana e as crenças de Hancock são integrados. A bolsa está associada à criação, ao poder, à sabedoria e ao surgimento da civilização em muitas culturas antigas. Poderia representar ferramentas de energia, insígnias de autoridade ou marcas usadas por educadores que lideravam culturas antigas. Embora o verdadeiro significado da bolsa permaneça um mistério, o fato de aparecer em tantas culturas distantes sugere que era mais do que um simples objeto. Pode ter sido um símbolo compartilhado de conhecimento, poder e das forças que moldaram as primeiras civilizações humanas. Tendo descoberto a presença generalizada das bolsas dos deuses, será que esses símbolos apontam para uma sabedoria oculta ou compartilhada que conectava culturas antigas em diferentes continentes? Vamos descobrir. Símbolos ancestrais de conhecimento e energia. Há muito tempo que os pesquisadores se intrigam com o significado do antigo símbolo da bolsa presente em diversas civilizações ao redor do mundo. Na arte mesopotâmica, a bolsa é por vezes acompanhada por uma pinha. Muitas civilizações utilizavam a pinha como símbolo de iluminação, consciência espiritual, fertilidade e até imortalidade.
Sabemos que estudiosos já afirmaram que a bolsa provavelmente carrega uma representação simbólica da vida ou do conhecimento. E tanto a ciência quanto a ficção científica concordam que a pinha representa o conhecimento. Além disso, está ligada à glândula pineal humana, sempre referida como o terceiro olho, que se acredita proporcionar acesso a um estado de consciência superior. A combinação da bolsa com a pinha parece representar uma ligação entre o despertar espiritual e a sabedoria, ou entre a compreensão humana e o conhecimento divino. O propósito dessas bolsas tem sido tema de inúmeras teorias. Alguns especialistas acreditam que eram apenas objetos rituais ou recipientes comuns, mas sua aparição repetida em cenas mitológicas desafia essa ideia. Outros pesquisadores sugerem que as bolsas podem ter sido ferramentas avançadas. Há quem diga que serviam como instrumentos de comunicação com outras entidades, talvez até mesmo com visitantes extraterrestres. Outros acreditam que elas podem ter ajudado as criaturas que as carregavam a controlar seu peso, a gravidade ou o equilíbrio. Outra teoria é que elas funcionavam como dispositivos de frequência capazes de controlar o ambiente ou mover objetos grandes. Alguns chegam a dizer que as bolsas podem ter carregado DNA ou outros dados biológicos importantes que controlaram a evolução humana. A maioria das interpretações concorda que as bolsas estavam ligadas à sabedoria, à criatividade ou à orientação espiritual, independentemente de suas diferenças. A existência do símbolo da bolsa em tantas culturas diferentes levanta a questão de antigas conexões globais. Segundo alguns especialistas, os povos antigos podem ter levado consigo ideias e símbolos em suas viagens marítimas por longas distâncias. Outros citam escritos antigos que descrevem carros voadores ou dispositivos semelhantes a balões que podem ter ajudado algumas civilizações a enxergar ou viajar por grandes distâncias. Há ainda quem diga que algumas tribos podem ter usado habilidades espirituais ou mentais para se comunicar a grandes distâncias sem deixar vestígios físicos. Tudo isso ajuda a explicar por que entalhes semelhantes em bolsas aparecem em lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia, a América Central, e do Sul, a Indonésia e a América do Norte. Uma descoberta recente em Cusco, no Peru, destaca como esses símbolos eram interpretados na antiguidade. Em um templo inca, arqueólogos encontraram uma obra de arte com entalhes detalhados de uma figura divina segurando uma bolsa. Além disso, a figura tinha um objeto circular que parecia um relógio no pulso. Acreditava-se que as bolsas carregavam conhecimento ou poder únicos, como demonstram as estátuas ao redor que as representavam como detentoras da sabedoria do cosmos. Acreditava-se que esses objetos haviam sido dados aos humanos por visitas celestiais ou divinas, e, segundo a lenda inca, podiam revelar os segredos mais profundos do universo. Essa descoberta demonstra que as bolsas eram vistas como importantes ferramentas educacionais e espirituais, além de simbólicas. Ao longo de milhares de anos, o significado das bolsas evoluiu. Elas foram associadas aos Apkallu, ou 7 sábios que ensinaram às pessoas sobre agricultura, direito e a sabedoria necessária para construir a civilização na antiga Suméria. Com o passar do tempo, o emblema passou a aparecer em obras de arte assírias e babilônicas, sempre sendo segurado por criaturas aladas ou figuras semidivinas que protegiam reis ou locais sagrados. A bolsa continuou sendo um símbolo importante representando conhecimento, poder ou autoridade sagrada, mesmo quando as funções da criatura mudaram de instrutora para guardiã. Além disso, os itens eram sempre combinados com outros símbolos como contas cetros ou ramos cada um, adicionando camadas de significado. Em todos os casos, a bolsa parece servir como uma ligação entre o divino e o mortal, demonstrando o compartilhamento de poder ou sabedoria com as pessoas. As bolsas são notavelmente semelhantes em todas as civilizações, indicando que a ideia se difundiu ou foi amplamente aceita.
A presença constante em contextos religiosos, mitológicos ou sagrados implica que elas eram altamente valorizadas e significativas, e não meros instrumentos. Frequentemente aparecem com símbolos de vida, fertilidade, criação ou despertar espiritual, reforçando seu papel como objetos ligados ao conhecimento, ao poder divino ou à compreensão avançada. Ao longo de mais de 5.000 anos, sua forma permaneceu praticamente inalterada, mesmo com a evolução das sociedades e crenças, demonstrando que o símbolo da bolsa carregava uma mensagem poderosa e duradoura sobre sabedoria, iluminação e a conexão entre os humanos e o divino. Falando sobre os 7 sábios, como o conceito dos 7 sábios evoluiu em diferentes culturas e por que seus símbolos carregaram significados tão variados ao longo do tempo, fique ligado para mais novidades. Os baldes sumérios, guardiões rituais e sabedoria ancestral. Há muito tempo que as pessoas se surpreendem com os objetos comumente chamados de bolsas sumérias. Muitos artigos e vídeos afirmam que são grandes símbolos com significados ocultos. Alguns chegam a dizer que carregam informações secretas ou possuem propriedades sobrenaturais. No entanto, pesquisas minuciosas mostram que esses itens não eram bolsas. Os antigos sumérios não foram a única cultura fascinada por bolsas. Seus vizinhos, os assírios, também usavam o símbolo. O fenômeno de sociedades vizinhas representarem o mesmo objeto pode não parecer estranho. No entanto, esculturas semelhantes a bolsas podem ser encontradas em entalhes antigos em todo o mundo. Na verdade, tratavam-se de baldes às vezes chamados de bandudu e conhecidos como dalu em acádio. Esses eram os utensílios comuns do dia a dia para transportar água usados na Mesopotâmia por muitos anos. Arqueólogos encontraram até mesmo exemplares autênticos desses baldes feitos de bronze, cobre, prata e ouro. Alguns deles agora estão em museus como o Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Elas exibem as mesmas formas vistas nos relevos, incluindo desenhos redondos, globulares e cilíndricos com alças. Esses baldes frequentemente aparecem nas mãos de figuras especiais chamadas Apkallu. Os Apkallu eram seres semidivinos que atuavam como guardiões. Eles eram considerados sábios e conhecedores com o poder de proteger as pessoas e os lugares sagrados do mal. Na arte, os Apkallu são representados de diversas formas. Às vezes possuem corpos humanos, outras vezes cabeças de animais e, em outras ocasiões, características de pássaros. Eles aparecem em relevos nas paredes de palácios e templos construídos pelos assírios, especialmente durante o primeiro milênio a.C. São frequentemente representados realizando rituais ou em pé perto de árvores sagradas, às vezes segurando outros objetos junto com os baldes. É importante notar que os Apkallu não são os mesmos que os Anunnaki, que são deuses mesopotâmicos mais famosos. Os Anunnaki eram divindades envolvidas na criação e no governo do universo, enquanto os Apkallu eram seres semidivinos que atuavam como guardiões e professores. O termo Apkallu vem da palavra suméria Abdal, que geralmente significava uma pessoa sábia ou instruída. Textos históricos como o Bit Mazeri explicam como essas figuras eram usadas em rituais. Esses textos encontrados na biblioteca do rei Assurbanipal descrevem como as figuras de Apkallu eram colocadas ao redor dos leitos dos doentes para protegê-los dos espíritos malignos. Os textos chegam a dar instruções sobre como fazer essas figuras e organizá-las, mostrando o propósito ritual preciso que desempenhavam. Os Apkallu são frequentemente mencionados como 7 sábios, principalmente em escritos rituais. Acredita-se que essas 7 figuras existiam antes do Grande Dilúvio e eram responsáveis por ensinar conhecimento aos humanos, guiá-los e protegê-los. Nos relevos, os Apkallu sempre seguram baldes enquanto estão ao redor de uma árvore sagrada ou realizando ações e atividades rituais.
Eles também podem segurar outros objetos como cachos de plantas cetros ou espigas de grãos. Todos esses objetos possuem significados práticos ou simbólicos ligados à vida, à fertilidade e à proteção das pessoas e dos espaços sagrados. Algumas pessoas em vídeos ou textos atuais afirmam que esses objetos e figuras possuíam poderes espirituais ou cósmicos. Elas sugerem que os baldes ou outros objetos representam conhecimento secreto ou energia espiritual. No entanto, as evidências mostram que os baldes eram ferramentas comuns que também faziam parte do simbolismo religioso da cultura mesopotâmica. Os Apkallu não eram alienígenas estranhos ou seres sobrenaturais com tecnologia oculta. Eram guardiões e professores semidivinos, cuja função era proteger, guiar e transmitir conhecimento aos humanos. A ligação entre essas figuras, os baldes e a árvore sagrada nos relevos, é importante. A árvore geralmente é mostrada no centro da cena e pode representar fertilidade, vida ou espaço sagrado. Os Apkallu, que seguram baldes e outros objetos, são frequentemente mostrados cuidando da árvore ou realizando rituais. Isso demonstra que suas ações tinham a intenção de proteger, nutrir ou trazer bênçãos, e não de exibir poderes secretos. Acadêmicos observaram que a explicação que liga a árvore mesopotâmica às ideias posteriores da cabala judaica ou a pinha, a glândula pineal humana, são especulações atuais, sem qualquer fundamento nos textos mesopotâmicos. Em suma, as chamadas bolsas sumérias não são bolsas misteriosas. São baldes ferramentas significativas tanto no cotidiano quanto em rituais religiosos. Elas mostram como ferramentas práticas eram unidas a significados simbólicos para criar arte que representava proteção, conhecimento e deveres sagrados. O que você acha do mistério que envolve a Bolsa dos Deuses? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo exibido na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Te vejo lá!